Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Indo até Deus. Um dia o homem foi ao barbeiro. Enquanto seus cabelos eram cortados, conversava com o barbeiro. Falava da vida e de Deus. Daí a pouco o barbeiro incrédulo não aguentou e lhe disse: Deixe disso, meu caro. Deus não existe. Por quê? Se Deus existisse, não haveria tantos doentes, mendigos, pobres. Olha à sua volta e veja quanta tristeza, é só andar pelas ruas e enxergar. Bem, essa é a sua maneira de pensar, não é? Sim, claro. Pois bem, o freguês pagou o corte e ia saindo, quando avistou um maltrapilho imundo, com longos cabelos, barba desgrenhada, suja e abaixo do pescoço. Não aguentou, deu meia volta e interpelou o barbeiro. Sabe, não acredito em barbeiros. Como assim? Se existissem barbeiros, não haveria pessoas de cabelos e barbas compridas. Ora, existem tais pessoas porque evidentemente não vêm a mim. Não vão ao barbeiro. Eu não tenho culpa. Ah, agora entendi por que você não acredita em Deus. Boa resposta, né, gente? Se a gente não vai até Deus, como é que a gente pode acreditar nele? E como é que a gente chega até Deus? Simplesmente eu creio? Não. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que ser bons, porque Deus é bondade. À medida que a gente vai evoluindo moralmente, nós vamos entendendo, compreendendo melhor o que é Deus. Ver, nós estamos distantes de ver, mas nós podemos sentir. Nós podemos ver a criação e entender que por trás da criação tem alguém muito maravilhoso. Por trás de tudo aquilo que é natural, que não tem uma explicação física, né, de origem, porque cada origem, uma montanha, um rio, um oceano, tem uma explicação física, a ciência explica. Mas se você for buscando cada vez mais a origem, né, a origem da origem, vai chegar um dado momento que nós não temos a resposta, porque não está na matéria, está em Deus. E a gente só vai compreender isso à medida que a gente for evoluindo, entendendo, compreendendo os desígnios de Deus, o desejo dele na nossa vida, a sua vontade. Para isso a gente tem que chegar até ele. Para chegar até ele a gente precisa muito da nossa religiosidade. Por isso que fala a palavra religar, né? Religião, religar. A forma que você encontra para estar chegando até Deus. A sua religiosidade conta muito com isso. Se você não tem uma religiosidade, se você não tem um estudo, se você não tem uma prática dentro desse contexto moral e espiritual, você não consegue entender o Criador. Você não consegue enxergar mesmo. Ele se torna cada vez um ser assim mais distante. Então, se existem pessoas com barba e bigode é porque não procura o barbeiro. Se existem pessoas incrédulas é porque não procura Deus. Procura como que eu posso falar? Provar a sua não existência. Tem muitas pessoas que procuram combater Deus. Procuram dizer que Deus é uma alegoria, que é uma invenção, que ele não existe. Enquanto você estiver combatendo a existência de Deus, você está mais distante dele. Lógico que você não vai acreditar mesmo. Isso é uma questão de escolha. Assim, para dentro da educação, que o canal é voltado para a educação, a gente pode levar o seguinte: o aluno só aprende quando ele busca o conhecimento. Se o aluno não buscar o conhecimento, o professor pode ser maravilhoso. A matéria, a disciplina pode ser bacana, importante. Mas se ele não sentir que aquilo é importante, ele não vai chegar perto daquilo ali que você está passando para ele. Dentro da sala de aula, em 32 anos de carreira, o que eu mais percebia, alunos apáticos ou indisciplinados. Quando eu tinha alunos com esse tipo de perfil, apatia ou indisciplina, tinha alguma coisa ali por trás daquela situação. O aluno em si estava vivendo uma consequência de algo que ele já passava ou na casa dele, ou no social dele, ou no financeiro. E isso era transferido para a sala de aula. E trazendo para a sala de aula a cabeça cheia, ele não conseguia se aproximar da professora, ele não conseguia se aproximar das disciplinas, ele não sentia ânimo para nada que tinha diante dele. Então ele não buscava aquilo, e por ele não buscar, pela falta de vontade dele, ele não aprendia.
Então, o processo que eu fazia com os meus alunos, primeiro, entender a situação que aquele aluno está. Entender não significa passar a mão na cabeça, veja bem. Eu sempre fui muito disciplinadora, jamais passei a mão na cabeça de ninguém. Mas entender o processo. Né? O aluno está lá indisciplinado, por quê? Por que ele está me fazendo de tudo para chamar atenção? Por que ele bate no colega? Por que na hora do recreio ele sai correndo mesmo sabendo que não pode? Por que ele quer ir no banheiro toda hora? Por que ele não faz a lição? Ele demora? Por que ele faz e faz errado toda hora? Sendo que a gente vê que ele é inteligente, que ele tem capacidade, ele está me testando em quê? Por quê? Aí esse porquê tinha que ser desvendado. Ah, o pai e a mãe é separado, ele faz de tudo para chamar a atenção porque o pai não veio visitar. O caso mais simples, mas mais corriqueiro. Tá bom, então vamos chamar a mãe. Mãe, me conta a história, o que aconteceu? Por que o pai não aparece? Tal? Não é querer saber do íntimo da família. Não cabe ao professor vasculhar a intimidade da família, mas cabe ao professor entender o que está acontecendo com o aluno na sala de aula. Ele tem que entender, é obrigado. Porque se você não entender o que se passa com esse aluno na casa dele, você não vai entender por que ele é assim. E aí não é tratar com psicologia, porque eu mesmo não tenho formação de psicologia, mas é você saber lidar com a situação de uma forma a proteger o psicológico daquele aluno. Isso aí o professor também tem que saber. E aí o pai dele não vem visitar, então ele está fazendo isso daí para você reclamar para o pai dele, aí o pai dele, quem sabe, aparece. Então nós vamos trabalhar com esse aluno de forma que ele vai chamar o pai de forma positiva. E o pai vai ter que aparecer para ver essa forma. Eu já cheguei até a intimar pai, né? Convocar pai na escola, pai que sumia, que não vinha para ver filho, né? E trazia parceiros meus para fazer palestra como se fossem acolher o meu aluno, né? Como não? Eles acolhiam o meu aluno como se fossem pai do meu aluno. Olha, eu tô aqui com você, se você precisar, você pode me ligar, tá aqui meu número, pega meu número, né? Pode me adicionar no Face, me acompanha lá pelo Face, a gente vai conversando por lá. Então, assim, eu ia substituindo, né? Colocando as pessoas que trabalhavam junto comigo, meus parceiros e amigos, para ir substituindo aquelas pecinhas que faltavam na vida do meu aluno. E, em contrapartida, eles passavam a ser uma referência diferente para o meu aluno. Aí meu aluno se espelhava naquela pessoa. Poxa, quando eu crescer eu quero fazer o que esse cara faz. Quando eu crescer, eu quero ser como ele. E aí o aluno, lógico, respeitava o pai dele lá da forma que o pai era, mas já não tinha mais a necessidade de chamar a atenção do pai, porque ele tinha uma outra pessoa que ele tinha que falar, olha, eu tirei 10 na prova de matemática hoje, porque aquele cara estava me ajudando a acompanhar. Então eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Trazer pessoas diferentes na sala de aula, com conteúdos semelhantes dentro de um tema, porém cada um na sua área. Área da saúde, área da educação, área da segurança, área do empresariado e assim por diante. Eu ia trazendo pessoas para fazer palestra, eu levava meus alunos para os lugares onde eu via que poderia ser lugares que traziam para eles uma referência de disciplina, de ordem, de sonhos, de realizações, que eles seriam capazes de fazer aquelas atividades futuramente, dando para eles condições de crescimento. Então, quando você faz isso, o aluno vai se aproximando e aí a situação na vida dele vai mudando. Ele vai acreditando naquilo que você vai apresentando para ele. Enquanto ele não acredita naquilo que você está apresentando para ele, que não faz o menor sentido para ele, ele reluta. Ele simplesmente vira as costas. Ele está ali na sala de aula, mas o pensamento dele, o coração dele não está. E ele está distante da aula. Então, trazendo o texto para a questão da educação, seria isso. Mas em casa não é diferente. O filho se afasta, né? A filha se afasta devido à falta da comunicação. Então, você tem que estar em comunicação com o teu filho para que ele sinta a necessidade de estar perto de você, sinta vontade, sinta prazer. E aí ele não descrê de você. Mas se você se afastar dele, quanto mais afastado pai, mãe, filho, filhas ficarem, dificilmente, né, haverá ali um equilíbrio, uma harmonia naquela família. Vai ser sempre aquilo, não acredito em você. Agora, quando tem uma comunicação, quando tem um carinho, quando o filho percebe, a filha percebe que pai e mãe estão fazendo o melhor por ele, existe ali, né, uma troca próxima, a família unida, aí a engrenagem funciona e as coisas caminham.
Um acredita no outro, é um elo forte de união, é um elo forte de segurança para todos que participam disso dentro da família, né? Então é importante de que as pessoas acreditem. Quando elas acreditam, elas se engrenam, elas se unem e aí a coisa anda melhor.